Olá, tudo bem? Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Acompanhe comigo esse texto. Ele está na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, no capítulo 1, versículo 7. Diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Somos o que pensamos? Em grande parte, sim. A Bíblia diz que o coração do homem, ou seja, a mente, é uma parte que precisa ser cuidada e muito bem cuidada. O relacionamento precisa ser bem cuidado. Em particular, duas situações: o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento comigo mesmo. Afinal, somos feitos à imagem de Deus. É sobre inferioridade e a baixa autoestima que vamos conversar no dia de hoje. O que a autoestima não é? Ela não é um excessivo orgulho de quem sou. Ela não é a valorização exagerada das minhas qualidades. Ela não é atentar contra a teologia da autonegação e nem tampouco considerar-se o centro do mundo. Para nós crentes, para nós que acreditamos em Jesus Cristo e nele temos como referência a autoestima, ela está em seguir os passos e os exemplos de Jesus. A autoestima é um sentimento ligado à maneira de como vejo as coisas. Para nós cristãos, a autoestima está baseada no equilíbrio. Eu não posso me sentir superior a ninguém, mas também não posso e nem devo me sentir inferior a ninguém. O equilíbrio é o sucesso. O equilíbrio é o segredo do que as Escrituras nos pedem. Vários são os textos que nos trazem à memória essa proposta de equilíbrio. Há um personagem bíblico que merece reflexão. Esse personagem bíblico, ele nos dá o exemplo dos extremos de sua vida. E que, infelizmente, ao final da história, para ele não foi tão bom. É sobre Saul que nós vamos conversar. Saul é o exemplo do perfeito desequilíbrio de uma pessoa. Quando ele foi ungido, separado para ser rei, e procuraram ele num determinado momento de cerimônia, onde estava Saul? A Bíblia vai dizer que ele estava escondido atrás das bagagens. Naquele momento, um jovem rapaz, que havia sido escolhido para ser rei de Israel, tinha um sentimento de inferioridade fora do comum. A baixa autoestima de Saul estava a zero. Havia nele um sentimento de insegurança. Um sentimento que nós não devemos alimentar, um sentimento que nós não devemos buscar em lugar nenhum e nem tampouco nós, enquanto crentes em Jesus, nós devemos alimentar. Mas, no entanto, Saul estava lá escondido e pegaram esse jovem, trouxeram para o centro do evento e no centro do evento ele foi tornado rei. Mas o que aconteceu com Saul? O que a história vai dizer? A história vai dizer que Saul, ao longo da sua história, ele foi crescendo em poder. Esse poder foi tomando conta da cabeça dele. Saul daqui a pouco não mais era um jovem com sentimento de inferioridade e baixa autoestima, mas se tornou um grande déspota, um ditador, um homem que se afastou de Deus. Um homem que agora se sentia superior a todas as demais pessoas, com a autoridade de mandar matar quem ele quer e que imaginasse. Saul, em sua ânsia de desequilíbrio emocional, começou a ter ciúme do próprio genro. Tramou a sua morte por várias vezes. Saul não respeitou mais os desígnios de Deus. Saul simplesmente, tomado por esse sentimento de autoridade que era muito maior do que aquilo que ele imaginava ter. Sentimento de autoridade. Saul, tomado pelo aquele sentimento de autoridade que era muito maior do que ele imaginava ter, foi para uma guerra, e uma guerra perdida. O que lhe acontece? Por não ter ouvido Deus, por não ter seguido os caminhos do Senhor, Saul não só perde a guerra, mas comete suicídio. Portanto,
O grande segredo de se manter a autoestima é o equilíbrio. Você não é melhor do que ninguém, mas tampouco não é menor. Você é filho de Deus. Você é alguém que tem a imagem do Pai. Você é alguém que Deus decidiu amar. Você é alguém que Deus simplesmente decidiu querer caminhar com você. Mas é uma condição. Você precisa querer. Você precisa permitir que Deus caminhe consigo. E se isso acontecer, o equilíbrio dado pelo Espírito Santo de Deus vai parar na sua vida, parar na minha vida e parar na vida daquele que permite essa relação, esse relacionamento com Deus e consigo mesmo. Alguns passos são muito importantes que nós precisamos dar para que isso aconteça. Primeiro, nós precisamos entender o conceito bíblico do que é autoestima. E como eu já disse, autoestima não é se sentir melhor do que ninguém, porque nós não somos melhor do que ninguém. Segundo, nós precisamos fazer a nossa autoavaliação com frequência. Nós precisamos nos autoavaliar. E essa autoavaliação, ela passa necessariamente por uma relação com Deus através das orações. Senhor, o que eu tenho feito está correto? Senhor, o que eu faço é de acordo com a tua vontade? E como você vai saber a resposta de Deus? Lendo a Bíblia, lendo as Escrituras. Deus fala conosco de duas formas: pela palavra e sentindo a voz de Deus. Se você ainda não tem essa intimidade com Deus para sentir a voz de Deus, as Escrituras é o primeiro caminho. Terceiro, o perdão. O perdão é um grande remédio para trabalhar a autoestima, para resgatar a sua autoestima e aniquilar qualquer sentimento de inferioridade. E, finalmente, mostrarmos atitudes práticas. E essas atitudes é quando a gente vence o espírito da negatividade. E aqui não tem nada a ver com o Espírito Santo, mas é a consciência, é a sua capacidade de raciocínio, quando ele é comprometido, quando eu enxergo tudo de forma negativa e não consigo enxergar absolutamente nada de bom nas pessoas ou naquilo que está no meu entorno. A igreja do Senhor, a igreja de Jesus Cristo, ela tem um grande papel nesse momento. O grande papel dela, ou grande participação dela num processo como esse, é amar as pessoas que porventura alimentam esse sentimento. E amar não é apenas abraçar, bater nas costas e dizer eu entendo você. Não. Amar é exortar, instar, ensinar, abrir as Escrituras e dizer, olha, como filho de Deus, você já é amado, você é herdeiro do céu, você tem uma participação num reino que é muito maior do que tudo aquilo que você possa imaginar. Não sei quais são os seus sentimentos. Não sei se você está com problema de inferioridade, baixa autoestima. Talvez você esteja passando nesse momento num processo de grande alegria. Louvado seja Deus por sua vida. Seja qual for o seu sentimento, seja de grande alegria, seja de tristeza temporária, não importa. O que importa é que, se você decidir criar com Deus um relacionamento, e esse relacionamento consigo mesmo, haverá uma transformação na sua vida. Isso serve para mim, crente em Jesus, por convicção salvo. Serve para você, crente em Jesus, por convicção salvo. Mas também serve para você, que ainda não se relaciona com Ele. Esse é o momento, esse é o dia, esse é o lugar. Essa é a oportunidade de você dizer, Jesus, traz para mim o equilíbrio emocional. Que o Teu Espírito Santo possa dar a mim esse equilíbrio, esse sentimento em que eu possa olhar para as pessoas e não me sentir melhor e nem tão pouco pior do que elas, mas apenas alguém amada e chamada Filho de Deus. Vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado porque o Teu Espírito Santo nos dá o discernimento e nos permite um equilíbrio emocional. Obrigado, Senhor, porque em nenhum momento Tu prometeu que nós não teremos problemas, mas Tu garantiu que diante dos nossos problemas Tu estás conosco.
Obrigado por sentir a Tua presença. Obrigado, Senhor, por ter a convicção e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pela oportunidade de pessoas estarem nos vendo agora, nos assistindo, nos ouvindo. Obrigado, Senhor, porque esse instrumento pode transformar vidas, como tem transformado ao longo dessa caminhada. E em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. E não esqueça, alimente uma relação com Deus e consigo. E o Espírito Santo de Deus lhe dará o equilíbrio para que você consiga seguir a sua vida.